Meus caros, sempre que eu vou falar de fluxo magnético, eu começo contando uma história que pode parecer que não tem nada a ver com a vida. O cérebro humano, ele se complica sempre que nós vamos pensar em algo que nós não vivenciamos, em algo que nós não vivemos, algo que é abstrato. Coisas que são palpáveis são fáceis de entender. A criancinha aprende que 1 mais 1 é 2, porque ela aprende a contar 1, ela aprende a contar 2, ela aprende a contar 1, 2, 3. Aí tu bota pra ela, quanto é isso? 1. Agora isso aqui, 1. Agora quanto é que dá 1 mais 1? 1, 2. A criança aprende isso e aí fica óbvio pra ela. Ela brinca com o feijãozinho, com as coisinhas, até que chega um dia que está tão óbvio aquilo que o cérebro não precisa mais de algo físico para representar quantidade. Nascem os conjuntos numéricos, que é uma coisa muito sofisticada já, comparado com o ato de contar fisicamente. Para fugir da abstração, eu vou te convidar a pensar em algo que todos vocês já vivenciaram. Todos já viram bambolê. Todas as crianças já brincaram. Eu não conseguia bambolear, mas eu já vi bambolê, eu sei que é bambolê. Eu pegava uma madeirinha e saía equilibrando ele, em vez de bambolear, eu não conseguia. Ou jogar, né? Tem aquela brincadeirinha de jogar o bambolê e acertar. Toda criança já brincou disso. E toda criança, mesmo que vivendo longe do mar, já se banhou em alguma espécie de rio, riacho, água, cachoeirinha. Então eu pergunto aos alunos, do que depende a quantidade de água que atravessa um bambolê? Bambolê esse que foi mergulhado no rio. Mas não é um rio qualquer. Esse rio é um rio perfeito. Olha o rio aqui, ó, a água azulzinha do rio. E esse rio, a água dele flui para lá. E não é uma água turbulenta, é uma água que flui em linha reta. As moléculas andam em linha reta para lá. É um rio ultra mega plus organizado. Rio Bambolê. Nunca um jovem reclamou quando eu disse que quanto maior o bambolê, mergulhado no rio, mais água passa por dentro do bambolê. Mini bambolê, passa pouca água. Super bambolê, mergulho, passa muita água. Simples assim. Todos concordam que quanto mais caudaloso for esse rio no qual eu mergulhei o bambolê, mais água passará pelo bambolê. Se é um riachinho do lado da tua casa, não dá nada. Mergulha, passa pouquinho água. Cataratas de Iguaçu, mergulha o bambolê, vai o bambolê embora. E tanta água que passa pelo bambolê. Quanto maior o poder deste rio, quanto mais caudaloso for o rio, maior o fluxo de água através do bambolê. E a parte mais sutil, mais agorizada também aceita, é que a posição com que o bambolê foi mergulhado na água interfere no fluxo. Se o meu rio, as águas são para lá, e eu coloco o meu bambolê assim lá no meu rio, fluxo máximo ou mínimo? Máximo, né? Porém, se eu vou girando, vai diminuindo, né? E qual é o fluxo se o bambolê estiver nessa posição? Paralelo às águas do rio. Mínimo. Virtualmente, zero. Porque se eu disse que as minhas moléculas andam em linha reta, para a molécula poder atravessar o bambolê, ela teria que fazer um zigue-zague para poder atravessar o bambolê. Então, quando o bambolê está com o seu plano paralelo à velocidade das águas do meu rio perfeito, não existe fluxo. Tu vê, né, cara, é palpável, o bambolê, a aguinha do rio, é o ângulo que tu foi mexendo, tu sabe que a molécula não faz zigue-zague, acabou. Só que não era fluxo de água através do bambolê que eu queria te ensinar, eu queria te ensinar fluxo magnético, só que tu nunca viu o campo magnético, porra. O máximo da experiênciazinha lá da feira de ciências, lá no ensino fundamental ou médio, tu vê ali malha de ferro se mexendo de acordo com o campo magnético, mas ver o campo magnético é delicado. Por isso, eu fiz essa historinha boba, mas foi uma história honesta, tá, meus amigos? O fenômeno do fluxo magnético, ele é idêntico a esse fenômeno que eu te apresentei, só que não era um rio, era um campo magnético, que é esse rio perfeito, porque a gente só vai trabalhar com campo magnético uniforme. Então, as linhas de campo magnético representam esse nosso rio perfeito. Não era um bambolê. O que nós temos, na verdade, é uma espira. Nós temos uma espira, que pode ser quadrada, pode ser redondinha, e essa espira está embebida no campo magnético. Esta espira tem uma certa área. E para saber quanto campo magnético atravessa a espira, é que vai nascer para a gente a ideia de fluxo magnético. Quanto maior for o campo magnético, maior o fluxo magnético que atravessa aquela região. Quanto maior for a área do meu bambolê, que na verdade é uma espira condutora, maior é o fluxo magnético. Só que tem um detalhe, nós vimos que o ângulo importa. Só que quando o físico vai medir um ângulo, que uma área
nosso rio tinha um vetor velocidade para lá, né? Que agora é o nosso campo magnético. Vocês aceitam que se a minha mão for a expira, nessa posição o fluxo é máximo, né? Qual é o ângulo entre a reta normal e o vetor campo magnético nesse caso? Zero, né? Concorda comigo? E quando a expira estiver nessa posição, não vai ter fluxo magnético por ela. O vetor normal à área e o vetor campo magnético ficam perpendiculares. Qual é a função trigonométrica que com 0 dá valor máximo e com 90 dá valor mínimo? Cosseno. É por isso que na fórmula do fluxo magnético vai cosseno de alfa. Este ângulo alfa não é o ângulo do plano da espira com o campo magnético, é o ângulo da reta normal à espira e o campo magnético. Então eu poderia representar a reta normal à espira mais ou menos assim. Essa reta é perpendicular ao plano da espira e eu preciso deste ângulo aqui, ó. Tá? Então aquela reta lá ela é perpendicular ao plano da espira. Então se a espira está inclinadinha assim para o quadro, aquela reta está saindo do plano da espira. Eu preciso do ângulo desta reta normal ao plano da espira com o vetor campo magnético. Esses dias ela me perguntou, professor, não era para ser seno ali no fluxo magnético? É porque estava pensando que o ângulo era com a espira, né? Com o plano da espira, não. É com a reta normal. É isso que é perigoso. Então, campo magnético. Campo magnético. Qual é a mesma unidade, meus amigos, do campo magnético? Tesla. Tesla. Área do plano da espira em metros quadrados. Cosseno não tem dimensão. Isso significa que a unidade do fluxo magnético é Tesla vezes metro quadrado. Para puxar o saco de mais um grande gênio, nós vamos chamar Tesla vezes metro quadrado de Weber. Weber. Muito bem. Como eu estava dizendo a vocês, essa parte final do eletromagnetismo investiga se, já que corrente elétrica gera campo magnético, será que campo magnético não pode gerar corrente elétrica? E quando os cientistas começaram a investigar esse outro lado da natureza, no começo houve um pouco de aflição, porque ao aproximar um ímã de uma espira, de um circuito elétrico, nós percebíamos que quando o ímã estava parado, no circuito elétrico, se a gente instalasse um galvanômetro, nós percebíamos que a corrente elétrica era nula quando o ímã estava parado próximo da espira. Mas, quando a velocidade era diferente de zero, ou seja, quando o ímã se mexia, aproximava, afastava ou girava, aí a corrente elétrica também era diferente de zero. O que esse experimento nos mostrou? Esse experimento nos mostrou que só existe uma força eletromotriz que faz a corrente elétrica existir na espira quando há modificação do campo magnético no interior desse circuito. O sujeito que investigou isso mais a fundo foi Faraday, e ele documentou que quanto mais rapidamente variava o fluxo magnético dentro do circuito, maior era a corrente elétrica. E nós já sabemos de eletricidade, né, que V igual a R vezes I, ou U, né? U igual a R vezes I. Nós sabemos que essa espira condutora tem uma certa resistência elétrica. Nós sabemos que quanto maior o I, maior a tensão elétrica que alimenta a espira. Faraday, então, documentou que quanto mais rapidamente variava o fluxo magnético no interior desse solenoide, maior era a corrente elétrica induzida, portanto, maior era a força eletromotriz que aparecia na espira. E aí, então, ele conseguiu escrever matematicamente o que hoje é chamado de Lei de Faraday. A Lei de Faraday diz que a força eletromotriz induzida numa espira ou num circuito, quantos volts vão aparecer, né? É a variação do fluxo magnético com o passar do tempo. Porém, nós percebemos que a corrente induzida no circuito
se opõe à variação do fluxo que a originou. Por isso que a lei de Faraday vem com um menos aqui na frente, ó. E esse menos, na verdade, meus amigos, é conhecido como lei de Lenz. Dá para acreditar que o sinal de menos numa equação é uma outra lei? Lei de Lenz. Primeiro, antes de eu escrever a lei de Lenz, o que a lei de Faraday está me dizendo? Que para que exista força eletromotriz induzida no circuito, eu tenho que fazer o fluxo magnético variar com o passar do tempo. Ou o fluxo tem que aumentar, ou tem que diminuir, ou tem que aumentar e diminuir com o passar do tempo. Senão, não existe força eletromotriz induzida. O legal é tu saber que praticamente toda energia elétrica do mundo é gerada através dessa lei. Não importa o que a gente usa para movimentar o ímã. Se é uma queda d'água hidrelétrica, se é vento, eólica, se é vapor d'água aquecido com carvão, termoelétrica, se é vapor d'água aquecido com reação nuclear, energia nuclear, todas as usinas, basicamente quase todas as usinas, geram energia elétrica, fazendo variar o fluxo magnético dentro de solenoides. É assim que a gente gera a corrente elétrica do mundo. Como esse ímã eu não vou poder ficar aproximando, girando ele e afastando para a corrente elétrica ser sempre no mesmo sentido, como eu vou estar aproximando e afastando o ímã? Ou mais prático, bota um eixo no ímã e faz o ímã girar. Quando o ímã estiver girando dentro do solenoide, a corrente elétrica uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro. Uma hora para um lado, outra hora vai para o outro. E por isso a corrente elétrica do mundo é alternada e não contínua. Tem canalzinho de televisão aí que vende a ideia de que a corrente é alternada porque perseguiram fulano de tal, Tesla, que defendia uma coisa e tal, e não tem nada a ver. Na verdade, a corrente no mundo é alternada por motivos técnicos, que é mais prático. Corrente contínua dá trabalho para transformar, para gerar, então corrente alternada é mais prática. Porém, a corrente alternada ela pode gastar um pouco mais de energia elétrica, dependendo da situação. Então, às vezes na indústria, eu opto em pegar uma corrente alternada, transformar em contínua, para driblar uma grande distância e depois transformar em alternada de novo. Isso existe. Mas na prática a corrente alternada é a mais fácil de transformar e é por isso que a gente usa corrente alternada. Fala um pouquinho. Sim. Na verdade a gente faz essa escolha para matar menos pessoas. 110 volts mata menos pessoas eletrocutadas por ano do que 220 volts. Então o adequado seria o mundo todo, 110, 120 volts. É uma decisão técnica, no dia de tu fabricar os transformadores da rede elétrica, toma essa decisão. E infelizmente no Brasil, por desorganização, assim como as ferrovias não foram padronizadas, a rede elétrica também não foi padronizada. Então tem parte do país que é 110, parte do país que é 220. Isso gera uma série de problemas técnicos. Além disso, a nossa rede elétrica vai e vem 60 vezes por segundo, enquanto no mundo todo ela vai e vem 50 vezes por segundo. 50 Hz, no Brasil é 60 Hz. Isso gera uma série de problemas nos aparelhos que usam a frequência para serem controlados, como rádio relógio, computador. Então tu tem que ter um circuitinho que vai compensar essa diferença de frequência da rede elétrica. Mais uma vez, desorganização, o ideal fosse. Pois então, o alternador, ele na verdade é isso aqui, é um imãzinho que vai girar envolto em fio enrolado. Quando esse imãzinho estiver girando, aqui no alternador pode ter uma voltagem maior ou menor. Quanto maior for a velocidade com que eu girar, maior é a DDP. Aí no carro, eu acelerei o carro. Uma hora ele vai estar gerando muito mais que os 12, 14 volts que eu quero que ele gere, 15 volts, ele vai estar gerando 20 volts. Isso pode queimar o circuito elétrico do carro. Por isso eu vou colocar um regulador de voltagem, para que a bateria só receba. Mas antes de transformar de contínua para alternada, antes de passar pelo retificador, tem um regulador de voltagem. Aí depois eu passo pelo retificador, que basicamente é um diodo. Ou seja, diodo é tipo uma válvula que só deixa a corrente elétrica passar nesse sentido. Quando a corrente elétrica tenta vir para o lado oposto, ela trava. Então o diodo é um dos elementos que a gente usa para fazer um retificador, que é o instrumento que vai transformar a corrente alternada em corrente contínua. Como o carro funciona com baterias químicas para armazenar energia elétrica, eu tenho que fazer essa conversão. Mas na hora de gerar, ela vem alternada, o alternador, certo? Aí eu passo pelo regulador de voltagem, para não queimar o sistema do carro, se a DDP for muito alta, e depois eu passo pelo retificador para obrigar que a corrente elétrica tenha só um sentido, certo?
Legal, duas perguntas. Nós já vamos ver como é que a gente regula, como é que a gente altera a DDP de 110 para 120, porque assim, ó, o vestibular às vezes cobra isso. A DDP na geração é 15 mil volts, via de regra, seja hidrelétrica, nuclear, eólica, termoelétrica, 15 mil. Só que para sair lá da região onde eu gerei energia e chegar na cidade grande, eu tenho muitos quilômetros para enfrentar. E se eu fosse enfrentar essa distância com 15 mil volts, eu ia perder muita energia por efeito Joule. Por isso eu elevo para 700 mil volts nas linhas de transmissão. Então primeiro eu vou ter que ter um mega transformador para tirar de 15 mil e ir para 700 mil. Porque já que potência é V vezes I, ou U vezes I, aumentando o U, diminui o I. E é o I que gera efeito Joule, quando a corrente elétrica percorre o fio. Então eu faço essa elevação de tensão para baixar a conta de luz, para gastar menos energia com a transmissão. A indústria vai receber essa energia com 132 mil volts. Então, para eu abastecer uma indústria, eu vou pegar um transformador redutor de tensão e tirar de 700 mil para 132 mil volts. Já estou chegando próximo da cidade. Para distribuir dentro da cidade, linha de distribuição, não é mais transmissão, eu vou reduzir para 3.800 volts nos postes dentro da cidade. Então já vai ter que ter um outro transformador redutor de 132 mil para 3.800. E aí naquele transformador que tem lá na nossa quadra da nossa casa, aquele que está no poste, aquele vai transformar de 3.800 para 220 ou 110, dependendo da região onde tu mora. Então tu vê, né, cara, tem uma série de transformadores para poder usar a energia elétrica, certo? Nós já vamos ver isso com mais detalhe. Antes de eu te mostrar os transformadores, e de repente a gente vai finalizar na aula que vem, que é a última parte do eletromagnetismo, vamos comentar a lei de Lenz, que é uma lei perigosinha também. Lei de Lenz. Como eu demorei a digerir essa lei, cara? Gastei algumas tardes da minha vida até entender ela do fundo do coração. A corrente induzida em um circuito tem sentido que gera fluxo magnético que se opõe à variação do fluxo magnético que a originou. Essa é a lei por extenso. A corrente induzida em um circuito tem sentido que gera fluxo magnético que se opõe à variação do fluxo magnético que a originou. Ela é de difícil digestão, se for ver. Mas, o que nós reforçaremos na aula que vem, além de finalizar com transformadores. Se eu aproximo esse ímã, nós vimos na nossa revisão de magnetismo que o campo magnético emerge do Polo Norte. Então, o fluxo magnético que atravessa essa espira é para a direita. Como o ímã estava longe, o fluxo magnético era pequeno. À medida que o ímã foi se aproximando, o fluxo magnético foi aumentando. Já que o fluxo magnético para a direita está aumentando, eu vou contra este aumento. Pego a minha mão direita, o indicador e seus amiguinhos vão contra esse fluxo crescente. E o dedão fica para cima. Por isso que a corrente elétrica induzida teria sentido, para quem olhasse a espelho de frente, anti-horário. Porém, se eu afasto esse ímã, o fluxo magnético que é para a direita vai estar diminuindo. E aí eu vou me opor a esta diminuição. Para me opor a esta redução, eu vou tentar aumentar o fluxo, indo a favor do campo magnético. E aí a corrente daria para baixo. Além de usar diretamente a lei de Lenz, que foi o que eu fiz, tem a técnica do eletroímã, que eu vou te apresentar na aula que vem, para poder determinar para onde a corrente elétrica aponta. Falta muito pouco, galera. Falta transformadores e fazermos os exercícios do eletromagnetismo. Muito obrigado pela paciência e atenção. Façam exercício dessa matéria.
de preferência já bem relacionado com o vestibular que tu vai fazer agora no final do ano, e me tragam as dúvidas. É só assim que a gente pode fixar essa paulada toda de informação. Valeu, galerinha!